continuar? Vamos tentar pegando só Como é no que é? rapaz. Não, estou dizendo, mas aí, será que a gente não já está? Não, ele falou que avisou. Ele vai iniciar. Não, mas, Rodrigo, quero avisar vocês que estou aqui com 3 grandes amigos, tá certo? Eduardo Leal, Kleber e Rodrigo Figueiredo. Estão aqui conosco. Gente boa. Já estamos ao vivo? Já. Vamos lá. Vamos lá, Rafael. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão participando, todos que estão nos ouvindo, cumprimentar o Coronel Meira aí, nosso grande aliado, né, aliado, inclusive, de primeira mão, o Felipe de Goiás e o Micael, que está prestes a entrar. Né, todos aqui fazemos parte da família MAB, né, o Movimento Avança Brasil, que hoje é o maior movimento de direita que existe no Brasil. Então, vamos iniciar os trabalhos. Agora a apresentação, passo para vocês. Fala, Felipe, você é mais antigo. Que isso. Por favor, Coronel, pode falar. Uma boa tarde, né? Início de noite a todos que estão nos assistindo, né? A partir de agora vão acompanhar essa nossa conversa, essa informal, para crescimento exatamente tanto do nosso movimento. Quero colocar aqui com muita honra, né? Fui convidado e quero já deixar um abraço para todo o Movimento Avança Brasil através dessa figura que é Eduardo Platon. Lhe agradeço, Platon, né? Esse convite, né? Tivemos contato com todos daí já, né? Com os responsáveis por cada setor. E entramos no movimento numa fase muito difícil, que é pré-campanha praticamente, né? Estamos agarrados aqui em Pernambuco, já que a gente representa a parte operacional de todo o movimento bolsonarista no estado de Pernambuco. Né? Nós temos aqui Gilson Machado Neto, que é da Embratur, o Gilson fica em Brasília, e a gente aqui em Pernambuco toca exatamente toda essa parte operacional, junto com uma equipe espetacular de amigos. Aqui mesmo, nesse momento, estou aqui com o Eduardo Leal, um grande amigo, com o Rodrigo Figueiredo, né? A gente parece que não está ao vivo, não, pessoal. Não sei o que está vendo. Não estamos ao vivo, não, ainda. Tem como checar isso aí? Checaram aqui, a gente não está ao vivo ainda, não. É só um momento. É ao vivo no Facebook ou no Google Meet? Não está ao vivo, não? No Facebook? Não estamos ao vivo ainda, não. Não começou, não. Pode continuar. No Facebook, Everton. Agora. Rafael Pimentel, ok. Entrou agora aqui, está entrando agora. Vamos continuar então, não é isso? Então, como eu estava colocando aqui, agradecer exatamente ao Eduardo Platon o convite, né, a toda a equipe, né, do Movimento Avança Brasil, com muita honra, né, fomos convidados para ser o líder em Pernambuco do movimento. Nunca participei de nenhum movimento, é a primeira vez que estou participando, e não é que nunca quisesse, mas sempre eu procurei ter critérios na minha vida, em tudo que fiz. E realmente, analisando, né, o perfil do Movimento Avança Brasil, analisando os objetivos do Movimento Avança Brasil, né, sentindo a credibilidade, né, as pessoas que fazem realmente, que a gente vê que não tem nenhum, até agora não encontrei nenhum que esteja pensando só no seu umbigo, e sim pensando no Brasil, e sim pensando numa sociedade melhor, e sim difundir o conservadorismo, e colocar coragem exatamente para todos esses que são conservadores, porque na verdade o Brasil é conservador, né? Essa história que o Brasil é esquerda, o Brasil não é. Isso aí, houve esse movimento, né? Um movimento que foi muito planejado, e é isso que a gente tem que ter essa compreensão. A gente, da noite para o dia, não vamos mudar a situação que está instalada. Agora, uma coisa muito boa, que quando você vai, que você fala na célula família, né? Que você fala nos procedimentos de defesa, né? O cidadão está armado, né? O que é que ele quer, enfim. A liberdade. Fale com qualquer brasileiro, né? E diga ele que vai tirar a liberdade dele, você veja ele se revoltar. Então, tudo isso, né? Economia livre, economia informal, onde a gente vê um jovem, né? Que muitas vezes não teve não vem de berço rico, mas pelo seu próprio esforço. Estuda, trabalha, cresce,
né? E aí tem direito a uma fatia de mercado, a se desenvolver. Então, isso é que todo brasileiro quer ver seu filho, né, crescer, se formar, ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro, né? Então, isso tudo é o conservadorismo. Se a gente for olhar realmente, é isso que o povo brasileiro gosta. Então, cabe a gente ter competência agora para começar a intervir no berço, e aí o berço é a educação, com certeza a educação dos nossos jovens, as universidades, que hoje, da maneira que estão aparelhadas, é um horror, né? A gente praticamente perdemos uma geração. O Brasil perdeu uma geração de jovens, né? Com esses cursos que não tem nada a ver, tá certo? Que não leva a coisa nenhuma, né? A gente vê, em vez de ver projetos bonitos, projetos, vamos dizer, na área hídrica, na área da agricultura, do agronegócio, né? de veículos, né? de automotores, não. Vê uma apresentação, inclusive com dinheiro nosso, dinheiro federal, né? Fortunas, né? Para se fazer teses de defesa de anos, né? Para se fazer tese de estudar uma borboleta. É importante quem faz biologia, mas não, né, faça com seu dinheiro, mas tem que fazer sim estudos para desenvolver e melhorar a sociedade, para desenvolver o Brasil, né? Hoje estamos muito felizes aqui em Pernambuco, porque assumiu a fábrica Jeep, né, a empresa Jeep, uma empresa, né, internacional, né? Então aqui em Pernambuco quem está assumindo é uma pernambucana, tá certo? Formada na universidade aqui em Pernambuco, e está assumindo aí, não vou dizer o nome porque isso vai ser colocado para todo o Brasil, mas o fato está acontecendo e a gente fica muito feliz, porque uma fábrica do porte, que é essa fábrica nossa aqui de Goiânia, né, está à frente uma diretora genuinamente pernambucana, engenheira formada. Então isso vai trazer para todos os jovens que estão dentro das universidades aquela vontade de querer estudar, de querer se aperfeiçoar, né, de querer fazer pesquisa, de querer fazer patente, né, suas ideias, patentear suas ideias. E sim, aí a gente começa a mudar, tá certo? O Brasil, a gente começa a mudar todo esse mecanismo aí que essa esquerda, né, colocou e que exatamente era para escravizar, né, o nosso povo, escravizar a nossa juventude. Então, estou muito feliz em estar participando aqui, vamos debater, tá certo? Estamos à disposição aqui em Pernambuco, se Deus quiser, estamos com a ideia... e todos os amigos, aí, como eu já disse aqui, né, que estou aqui nesse momento aqui, vou repetir, porque eu não sei se alguns não ouviram, né, estou aqui com o Eduardo Leal, estou aqui com o Rodrigo Figueiredo, né, estou aqui com o Kleber e outros amigos mais que nós temos que estão impossibilitados da Covid de estar aqui conosco, e até por medidas que a gente respeita, né, estou até aqui, minha máscara está aqui, tá certo, mas estamos aqui no ambiente com poucas pessoas e atendendo exatamente as recomendações, mas que em Pernambuco, graças a Deus, está crescendo e crescendo muito. E tenho certeza, todos que estão nos ouvindo e assistindo agora, essa eleição agora já, Pernambuco vai mudar e vai mudar muito, tá certo? Estamos com notícias espetaculares de algumas cidades aqui da região metropolitana, algumas prefeituras que a gente deve fazer, vários vereadores, e a gente começa a mudar para fazer a grande mudança em 22, né? Porque, na verdade, na democracia, 22 é fundamental para todos nós. 22 vai ser fundamental para o nosso movimento Avança Brasil. Porque nós temos que fazer deputados federais. Muitos temos que fazer deputados federais. Temos que fazer senadores. Porque é exatamente na Câmara e no Senado onde vai se modificar toda essa tendência que tem e limpar, uma grande limpeza, uma grande faxina, né, nesse Congresso. Porque o que a gente vê lá é exatamente... todo tipo de interesse, menos o interesse de melhorar o Brasil. E aí a gente já entra no tema aqui, né? STF. Por que não tem o STF tá solto, fazendo o que quer? Né? São os verdadeiros ditadores hoje do Brasil, é o STF. Por quê? Porque os senadores estão todos amarrados, né? Então, lá, alguns senadores, sim, né, estão com projetos, alguns senadores, sim, estão querendo que rode o impeachment, né? Mas, né, o presidente do Senado e uma grande maioria lá está de rabo preso, né? Está de rabo preso. E depois não vem acusar Coronel Meira está dizendo, não, estamos falando a verdade. Me diga, né, que o presidente do STF hoje, não está com o rabo preso. Tá, por que não bota? Bota impeachment para rodar. Se por acaso algum ministro do STF, né, tiver realmente condições de se defender, que se defenda, que prove que é inocente.
Mas se não tiver, meu amigo, vamos rodar, vamos acabar com isso. É uma faxina geral, a faxina não é só, tá certo, a nível de vereador, de prefeito, né? Estão caçando aí dos prefeitos, a nível de governador, tem muita gente ruim, tem. Certo, a faxina tem que ser total e tem que começar pela cabeça. E graças a Deus, com muita tranquilidade hoje eu digo, foi o melhor voto que eu dei na minha vida, em Jair Messias Bolsonaro. Estamos há 1 ano e meio de governo, não tem um ato de corrupção. Eu quero que mostre um, né? Inclusive, fiquei muito feliz agora, estava aqui olhando aqui as redes sociais, o novo ministro da Educação, né, que foi colocado agora recentemente, já saiu aí, né? Não é mais. Quer dizer, nem chegou, mas em virtude dos movimentos dele, em virtude da origem dele, tá certo? Bolsonaro já disse não. Isso é que é o presidente, pô. A gente fica feliz de ter votado em Jair Messias Bolsonaro. Então, se a gente mudou a cabeça, a gente tem que agora sim ajudar totalmente a fazer essa mudança dentro da democracia, certo? Não é negócio de tomar poder, entendeu? De militar. Sou militar minha vida toda. Com 12 anos de idade tem foto minha no Colégio Militar do Recife de coturno, tá certo? Mas sou, antes de tudo, tá certo? Defensor da democracia. E é pela democracia que a gente vai mudar o Brasil. Boa noite a todo mundo. Eu sou o Felipe, eu sou líder de Goiás. Nós estamos fazendo aqui uma live interestadual, né, interregional, entre as regiões aqui. Tenho algum pouco tempo mais que vocês aí de casa. Seja bem-vindo, Coronel Meira, nosso novo membro aí de Pernambuco. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, de receber o convite. Obrigado, Rafael, pelo reconhecimento. Fico feliz também do sucesso que está tendo o Movimento Avança Brasil no Nordeste, que é importantíssimo. O Nordeste é a região de gente trabalhadora, que está acostumado com o lido, com a dificuldade de levantar a cabeça todo dia para trabalhar, né? Não tem essa de reclamar, tem que colocar as coisas na mesa e todo mundo corre atrás. Eu, particularmente, eu estou aqui desde da campanha, né, do movimento e do próprio Jair Bolsonaro, né? Me envolvi com o Eduardo Platon na campanha do Luiz Felipe, conheci ele pessoalmente no comitê de campanha. Foi uma campanha muito boa, foi muito corrida, e impressionante, porque em nenhum momento o Luiz Felipe pediu o voto. Ele falou: essas são as minhas propostas, eu defendo a vida, eu defendo a tradição, eu defendo o direito de defesa, a liberdade econômica, a agenda liberal para iniciativa, que as pessoas têm a liberdade de fazer o que bem entender com a sua vida, com o seu dinheiro e com os seus impostos, né? E com essa conversa, né, dando aulas, preparando as pessoas para enfrentar como se diz, né, essas ilusões que a esquerda gosta de vender, né, que fomos percebendo a importância que é de ter o deputado como o que ele é hoje, né, como ele foi eleito. E o que mais impressiona é que ele foi, se não me engano, o 3º ou 4º mais votado, né? E fazendo uma rotina pesada de campanha, visitando, ele ter a publicação do livro também, que detalha bem as ideias dele, o que ele defende. E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trilhar, tá? A gente não tem que sair vendendo ideia, ou não sei ideias, mas soluções, né? Sem tocar na ferida, explicar para as pessoas a importância da cidadania, do que é exercer, do que é cobrar dos políticos, né? Seus direitos. E uma das coisas importantes ali que a gente frisou e acordou é que toda cidade, todo município merece ter seu instituto para fiscalizar as contas públicas. Sem essa contrapartida da sociedade para verificar o que está acontecendo, como é que as licitações estão sendo levadas, de que maneira que isso está sendo feito, porque o Tribunal de Contas do Estado, realmente é muito difícil deles fazerem algum trabalho, porque é tudo indicação política, né? A gente conhece bem a gente está vendo o que é a Corte do Brasil, né? A Corte de Juízes, né, os tribunais, toda semana tem operação pegando desembargador, da Polícia Federal pegando desembargador, pegando juízes que estão vendendo sentenças. Então, obviamente, existem boas pessoas, mas existe uma organização criminosa que tomou conta do Estado. E isso não é só ali em Brasília, não, está na prefeitura, está
dentro dos estados, está em todo lugar, né? Então, o conservadorismo não é só uma ideia, né? É um comportamento, né? E que prioriza os valores, né? Cristãos, judaicos, que prioriza o homem correto, o homem que busca sempre, né? Estabelecer os parâmetros bons para os seus filhos, para os seus netos, né? Para o vizinho, para todo mundo, né? Porque é muito fácil você vender o peixe, falar que você vai resolver um problema, arrumar um emprego, arrumar uma solução, um tratamento de saúde, qualquer coisa mais simples. Muita gente, as pessoas são carentes de tudo, né? Então é muito fácil você comprar o voto com uma promessa, mas o mais difícil é você conscientizar essa pessoa de que essa promessa não vai levar ele a lugar nenhum. O correto é ele, de cabeça erguida, conquistar seu espaço na vida, né? Encontrar seu trabalho, ter oportunidade, se enriquecer, cuidar dos seus filhos, educá-los. Então é um trabalho difícil que a gente tem que ser feito, e essa realidade está em todo o Brasil. Essa realidade está em Goiás, né? O sistema político está podre, né? Tá totalmente tomado por grupos financeiros, pelo crime organizado de alguma maneira ou de outra, né? Se você pegar e ir na transparência de cada estado, você vai ver que os salários de cada estado que você olhar, vai estar lá, uma folha de pagamento de 1 bilhão, 2 bilhões por mês. Nenhum estado, nenhum país, nenhuma nação no mundo inteiro consegue sustentar um estado dessa maneira. Só no Brasil, que tem uma união que arrecada 90% dos impostos e repassa isso para manter essa elite corrupta, né? Essa elite que se apossou do Estado e desvia dinheiro de toda maneira. Então a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, não é uma luta fácil, é uma luta diária. Como diria, eu falei isso outro dia, que o sol brilha, né, raia todo dia. Da mesma maneira, a gente tem que acordar todo dia e lutar pelas mesmas coisas, né, na mesma tecla. É um trabalho difícil. A gente acabou de acordar desse pesadelo, né? Nós deixamos o Estado, a culpa é nossa, nós deixamos o Estado desocupado, marginalizado, para pessoas que viam ali um valor de se beneficiar. Então, hoje o tema aí a gente vai tratar sobre o inquérito legal do STF, né? Estava até comentando aqui, nós estamos voltando ao período medieval, né? A decisão é absoluta. O ministro fala, não tem Ministério Público, não tem Polícia Federal, não tem nada. É o inquérito, o próprio juiz julga, ele é a vítima, ele é o investigador, ele julga, é um negócio doido, né? É o AI-6, eu digo, né? Eles não vivem criticando o AI-5. Na verdade, é o AI-6 que eles montaram hoje no Brasil. É o AI-6 de 666, será? Exatamente. Né? Continua, por favor. Pronto. Felipe, só pegando um pouco de corda aí do que você falou, né? Você falou que o Nordeste é de gente trabalhadora, tal. Quem diz muito isso também é o Coronel Meira, né? Inclusive aqui no nosso evento, né, nós fizemos o primeiro jantar empresarial aqui de Campina Grande, aqui na Paraíba, e eu também peguei carona nessa fala do Coronel e acrescentei, né, que minha primeira formação acadêmica não foi em direito, não, sou advogado, mas eu me formei primeiramente em turismo. E quando foi para fazer meu TCC, eu peguei a região justamente do sertão, onde Lula, o petismo tem mais votos, até hoje. E assim, conversando com o povo, né, para saber a cultura, o pensamento, enfim, você conversava com ela, você perguntava o que ela achava da criminalidade na questão da maioridade penal, elas falaram que são favoráveis a que baixe, né, essa maioridade penal. Quando perguntava para ela o que ela pensava sobre o porte de armas, até porque estava não muito, aliás, estava recente ainda, né, o referendo foi em 2005, eu me formei em 2009 em turismo, então aproveitei essa deixa também. A maioria, quase que absoluta, era favorável ao porte de armas, né? Quando falava a questão de aborto, era muito contra, né? Então, por aí você tira que o nosso povo, o povo do sertão, o povo que mais dá voto ao PT, é conservador,
Só está faltando eles comem muita corda de que o PT foi que ajudou o pobre, o PT foi que olhou para o sertão, para o Nordeste. Eles são um povo que são gratos, entendeu? Só que o que aconteceu foi realmente essa lavagem cerebral, essa, digamos, até com a ajuda também das faculdades, né, a doutrinação foi muito forte. Então, por isso, realmente, que o PT ainda tem força aí no sertão. Sim. Apesar de que o presidente Bolsonaro está dando uma atenção a mais para o nosso sertão. Está levando a água, né? Está chegando a água aí em todo lugar. Aí. Exato. E, inclusive, na minha cidade, ela tem um tratamento para dessalinização. Nós vamos transformar a água do mar em água potável e essa água será levada para o sertão. Como Israel faz, Japão faz, sim, outros países de primeiro mundo faz, até parte da Califórnia também faz. Certo. Então, eu acredito que na próxima campanha, na de 2022, será uma reviravolta muito grande, principalmente ali onde é que o PT, né, aqui onde é que o PT ainda tem força. Eu falava, antes das eleições, que Campina Grande, minha cidade, ia dar uma vitória muito boa para Bolsonaro, e aconteceu. Até porque minha cidade ela era a única cidade do Nordeste onde o PT nunca tinha ganhado uma eleição com Dilma. Perdeu aqui primeiro, segundo turno. Então, assim foi feito. É um polo tecnológico, né? Tem a AP, a Dell, todas as grandes empresas estão aí instaladas com pesquisa. Eu tinha um amigo aí, e a gente fazia algumas coisas juntas pela internet, mas não conhecia ele pessoalmente. A gente chamava Felipe também. E um cara inteligente, de Campina Grande. Realmente, Campina Grande está de parabéns. É um polo aí no Nordeste. A nossa Paraíba, a nossa Campina Grande é um grande celeiro, né? Também vem... Minha família vem toda daí, né? São João do Cariri, né? Aí na Paraíba, Fazenda Santa Clara, como eu já coloquei para vocês, né? Então, meu avô, né? Bisavô, toda a minha família. E realmente é um grande polo, né? Tanto na área científica, né? Com grandes universidades, na área de medicina também, né? Se vocês não sabem, tem alguns projetos aí, inclusive para as crianças, né? Eu vi um projeto espetacular que foi feito exatamente para a primeira idade, para dar condições, né, da criança já poder, né, de iniciar a vida, né, com totais condições de saúde. Isso é importante demais. Mas é isso, Rafael, realmente é importantíssimo, vocês estão colocando muito bem, e a gente tem que mostrar que o Nordeste, né, o nosso Nordeste, ele é um celeiro, é um potencial enorme. O que falta aqui é exatamente querer fazer e acabar com a indústria da seca, como bem colocou o Felipe, né? Então, a indústria da seca é terrível, é o carro-pipa, tá certo? É a cisterna, a primeira água, a segunda água que faz, então você entra numa relação enorme para conseguir que venha uma verba através de INCRA, através de entidades, né, não governamentais, né, de Aconia e outras mais entidades que existem. Aí faz uma cisterna para 8 mil litros d'água, faz uma cisterna que é a primeira água, para a segunda água que é uma maior, né? Faz um cimentado no terreiro para juntar água quando chover, mas não traz verdadeiramente a água, não faz realmente os poços que têm que ser feitos, né, para fazer com que acabe com isso. O homem do sertão ele tem que ter direito a ter uma casa, tá certo? A ter a água, a ter o saneamento, é fundamental, a ter energia, a energia solar está aí. A gente não consegue, você vê uma casa sem nenhuma condição mínima, né, de moradia. E aí o que é que acontece? Exatamente o êxodo, né? Ele sai, vai embora para as grandes cidades, incha as grandes cidades, aí tem favela. Então, é isso que, inclusive, o nosso presidente está vendo. Eu estava essa semana vendo aí o INCRA, né? Está vindo com muitas casas, vai fazer a casa na propriedade, né? Um sistema de cooperativa espetacular, onde junta, entendeu, as pessoas e o dinheiro é liberado. Vocês vejam o zelo que a nossa gestão, o governo Jair Messias Bolsonaro tem hoje. Antigamente o dinheiro ia com uma cooperativa do PT, do PC, do PSOL, entendeu? Os caras comiam e não faziam as casas. Tem um caso aqui em Pernambuco que está aí na Caixa Econômica, que está sendo resolvido agora, 3.500 casas, o dinheiro foi liberado. Foi para a cooperativa, a gente tem a relação das pessoas que se cadastraram, está tudo pronto, mas o dinheiro foi desviado na primeira parcela. Então, o que é que está se fazendo agora? Totalmente diferente. Se junta as 10 pessoas, vem um recurso para a pessoa, para o dono da casa. O construtor vai receber do dono da casa, mas ele recebe através de um sistema de cooperativa. Então, num caso que me apresentaram aqui, que eu procuro ver tudo isso, estudar, entender, né, que é importante para a gente poder
ajudar, né, a sair, até mesmo para fiscalizar o dinheiro federal que está vindo. Então, de 10 pessoas, chegou os primeiros R$9.000, mas são casos de R$34.000. Os primeiros R$9.000, 8 cumpriram. 2 não fizeram. Um pegou o dinheiro que recebeu, comprou uma moto, porque disse que ia ganhar dinheiro com a moto. E o outro estava sendo ameaçado por um agiota, tá certo? Aí foi e pagou a conta do agiota. Então, quando foi para a segunda etapa, não liberou mais o dinheiro. O governo, nosso governo federal, não liberou o dinheiro. Por quê? Porque a primeira etapa não foi cumprida totalmente, não estavam as 10 bases de casa prontas. Então, eles se cotizaram lá, eles se resolveram, né, se ajudaram, e aí montaram, tá certo, as outras 2 que estavam faltando, e continuou o processo, estão as casas inauguradas. Então, hoje aqui em Pernambuco, graças a Deus, nós temos 236 casas, né, tem localidade que tem 2 casas, tem outra que tem 10 casas, não é aquele negócio de fazer aquelas vilas enormes, que é tudo para comer dinheiro. Porque quando você junta 500 casas, aí tem que ter rua, tem que ter isso, aquilo, né? Outra escola, outra... Já existe aquilo. Então, são casas que são nas localidades, na própria área da família, tá certo? Então, você começa a trabalhar a célula família. Se tem uma casa de taipa aqui, e tem os filhos que querem, tem um genro que quer um parente, faz aqui junto. Então, vai criando as vilas familiares, né? Então, está sendo feito isso. Né? Estamos com uma notícia espetacular aí, que agora, né, a gente vai ter aqui para o Nordeste 10.000 casas para o Nordeste, né? Eu até dei uma sugestão, botar 1.000 casas, são 9 estados, né? Em Pernambuco, lógico, 2.000 casas, né? Que é o nosso município, nosso estado, né? Mas, em resumo, então, é por aí que a gente vai exatamente dando dignidade, né? E o Nordeste vai crescer. O povo nordestino quer trabalhar, né? Quer ter condições de produzir, não quer estar recebendo, né, cesta básica, não. Ele quer produzir. Né, para crescer, para viver bem, né? Viver, ter qualidade de vida, pagar suas contas, se alimentar bem, curtir a vida, ter a família. O sistema deles é cruel, é perverso. Você vê, assentamento. Quantos títulos de assentamento foram dados no Brasil? Aí em Goiás, na tua terra, né? Na Paraíba, aqui em Pernambuco, quase nenhum. Por quê? Se o governo federal vem com dinheiro, que é grande, desapropria a propriedade improdutiva, faz o assentamento, e na hora de pegar o título, fica com o título na mão. Mete o título na mão e diz, você vai ter que votar no meu candidato, você vai ter que fazer isso, aquilo. Não dá dignidade, porque qual é o correto? Entregue o título ao cidadão, aí ele teve direito. Aí ele vai fazer o que ele quiser, meu amigo. Não, porque vai vender, se tiver que vender, se for melhor para ele, se ele está crescendo na vida, ele vende. Mas não pode você ficar com o título na mão retendo, né? Porque a pessoa com um título desse de propriedade, rapaz, aquilo isso é fundamental. Ele vai para um banco, ele tem um patrimônio para levantar um dinheiro. Tá certo? Por quê? Porque ele tem uma propriedade, até para o próprio ser humano, dizer, eu trabalhei a vida toda, eu tenho aqui, é meu. Foi suor, está representado ali, concretamente, num pedaço de terra, numa casa, numa cisterna, num rio, né, que passa dentro da propriedade. Então, tudo isso é fundamental. Então, é isso que a gente está fazendo, né? Já foi dada a ordem também, aí, pelo nosso presidente, que vamos começar a entregar os títulos de terra, os títulos das casas, né? Porque não falta nada, rapaz, e tem que fazer isso. Então, isso dá liberdade realmente ao nordestino, ao brasileiro em si, porque a gente sabe que em todas as regiões do Brasil era useiro e vezeiro fazer isso, esse movimento sem terra, né? Todo esse sistema que eles montaram, que aparelharam, exatamente da escravidão. Então, nós estamos colocando, vamos deixar o povo brasileiro livre. E com uma condição melhor ainda, que é armando ele, permitindo que ele se arme. Porque, como disse o nosso presidente naquela reunião, que para mim foi aquela, né? Não, é a reunião dos ministros, aquilo vai acabar, vai tirar Bolsonaro. O ministro deu de bandeja a reeleição de Bolsonaro, do nosso presidente. Porque quem votou adorou, e quem não votou em Bolsonaro agora volta. Tá certo? Porque só falou a verdade quando ele disse: quero o meu povo brasileiro armado. Porque um povo armado, a gente não permite que se vá, por quê? Exatamente para um regime, tá certo? Como está aí a Argentina, a Venezuela, o povo se defende. Então é isso que a gente luta, tá certo? E vindo para o tema, a gente tem tanta coisa boa para falar, né, que está se fazendo, mas essa PL da censura, isso é um absurdo. Isso é um absurdo que está se fazendo, tá certo? Que se fez aí com o nosso Alan dos Santos, com o Bernardo Kister, tá certo? Entre outros, né? Com a Saro Inter, que eu tive o prazer de conhecer em 2018. Nós fizemos o primeiro fórum
O do bronze Nordeste aqui em Pernambuco, e trouxemos naquela época Saro Inter para cá. O bronze foi libertado dos homens depois de 45 dias. Vou falar mal do ministro, da opinião, que realmente aparenta ser, né? Foi lá dar uma cutucada, foi preso por 45 dias, presos foram soltos ontem. Então, assim, a minha perspectiva, assim, não é perspectiva, mas a minha visão é de que todo o estamento burocrático, né, esse pessoal que está no governo, que se alimenta e retroalimenta disso, né, vive desse negócio, está desesperado. Né, o pessoal está com água no pescoço. Por isso que eles estão saindo da sombra. Né, estão aparecendo nus e despidos, mostrando, eu sou isso e pronto, acabou, e que se exploda. Né, e eles estão agindo assim por isso, pelo desespero. A água já está no pescoço, eles não têm de onde mais tirar dinheiro, aquela vida nabalesca que eles sustentavam já não é aquela perspectiva de continuar um milionário rico, o cara que não tem limite, que tem, ele é servido e saciado a todo momento pelo dinheiro suado de todo brasileiro. Essa perspectiva está se esgotando. Então, o pessoal está saindo aí, à luz do dia, para defender o seu osso. É aquele cachorro que está com o último osso ali e não quer largar de jeito nenhum. É isso que a gente está vendo. A gente está vendo o sistema tremer. E o sinal disso é a Rede Globo mesmo, essa semana. O Flamengo fez a transmissão pelo YouTube, bateu o recorde de transmissão esportiva de todos os tempos no YouTube, teve mais de 2 milhões de visualização num jogo insignificante. Foi Flamengo e, se não me engano, em Porto Velho. Boa Vista, não. Um time, não estou desmerecendo o time, mas se fosse um Flamengo, o Fluminense, né? Aí, pelo amor de Deus, velho, tinha quebrado a transmissão lá, porque não suportava os servidores, entendeu? Então, a gente está vendo o sistema sendo rompido, né? E todas essas investidas, né? Não é da esquerda, eu digo, é o Estado patrimonialista, tá? Que é tanto o cara patrimonialista, aquele cara que pensa atrasado, tanto quanto o cara que é esquerdista, eles pensam da mesma maneira, eles são radicais, eles querem apropriar o Estado para eles continuarem mamando. Então, esse pessoal patrimonialista ali que quer, o Estado é meu, o Estado faz parte do meu negócio, eles estão perdendo o jogo, a briga é grande, eles lá têm alto, fazem barulho, você tem a mídia que faz parte dessa equação, né? A Rede Globo é uma delas, a Folha de São Paulo, Estadão, e você está vendo que quando se aprovou no Senado, ninguém acreditava, quando aprovou no Senado a PL da censura, o estamento burocrático, toda a imprensa, né, a imprensa tradicional, a PL 2630. Recuou. PL 2630, né? PL 2630. Recuaram. Por quê? Aí começaram a criticar, não, isso é demais. Até a ONU veio defender, falou que isso não pode, que isso é censura. Não sei. Então, você está vendo que o pessoal está vendo que o negócio fica mais embaixo. Porque isso, na minha visão, é o seguinte, não é depois da opinião de ninguém, na opinião de movimento, é o seguinte, se o Senado estabelece censura, o STF continua rasgando a Constituição desse jeito, o que justifica manter essa democracia? O que justifica essa democracia? Nada. Porque nem as instituições respeitam o mínimo que o cidadão precisa ter, que é a liberdade de opinar, a liberdade de expressar, de criticar. A democracia é isso. Você exercer o direito de falar, de escutar, de debater, é isso. Essa é a essência da democracia. O que justifica manter isso? Nada. Então o pessoal recuou. Não, peraí, calma. Na verdade, o STF hoje, né, ele está até acima mesmo do Poder Judiciário. Porque se algum juiz no Brasil julgar corretamente, como a gente sabe, tem vários juízes que estão julgando corretamente, ele vai de encontro. Então ele hoje legisla, ele é executivo a partir do momento que ele está usando a Polícia Federal para fazer apreensões, para fazer investigações, a mando dele próprio, abrindo inquérito. Ele não respeita o Ministério Público, ele não respeita as polícias militares, não respeita a Polícia Federal, que é exatamente o órgão que tem que fazer, tá certo? A parte de investigação, de levantamento de inquéritos. A Polícia Federal. Exatamente. Ele julga, ele faz tudo.
E é a vítima, ao mesmo tempo. E a vítima. Não, ele se coloca como vítima. Ele se coloca como vítima. Se você falar o jornalista dessa semana, o cara ele começou a mostrar os podres da vida conjugal dele lá com rolo, coisa de STJ, né, ações e quê. Pronto. Vou mandar prender o cara. Ele é vítima. Exatamente. Muito poderoso, né, quando começou a televisionar, né, mostrar as sessões lá do STF, e depois o STF pegou corda, quando viu o tamanho da importância que se tornou, começou a aproveitar a famosa vacatio leste, né, e começou a legislar também, né, tal exemplo é a questão do aborto, né, tomando do poder legislativo, né, usurpando o poder legislativo para criar novas leis. E só voltando um pouco mais atrás, a questão que tanto você como o coronel falou da questão das terras que o governo segurava e não dava, né, era a mesma coisa agora da água. A água, a promessa de entregar essa transposição ficou em 2010. Chegou em 2010, o Lula foi aqui para o sertão da Paraíba, falou que não teria tempo, mas em 2012 já era certo, né? Chegamos em 2014, na campanha de Dilma, já era outra promessa de entregar. E assim foi jogando com o PT. E muito provavelmente, se o PT ainda tivesse mantido o poder, teríamos aí novas promessas, né, que teria entregar e nada da obra ficar pronta. E o Bolsonaro chegou e finalmente entregou, né, mostrando que não tem interesse nenhum de fazer propaganda política. De usar isso como benefício. Eu quero até dar a vocês em primeira mão, tá certo? Que não vai nem ser necessário retirar água do mar, né, para exatamente desalinizar e passar a ter condições do ser humano, né, usar o próprio animal, porque existe um projeto, né, esse projeto é antigo, esse projeto vem lá de trás, inclusive da monarquia, eu soube. Mas, em resumo, são dois pernambucanos aqui, né, o Gel Caldas e o Robson, lá de Santa Cruz do Capibaribe, que estão à frente. Inclusive o Robson viajou, foi a Israel, né, fez estudos para a gente trazer a água do Amazonas. Então, da bacia do Amazonas, são 2.000 e poucos quilômetros. É a metade do que foi gasto pelo Brasil, pelo esse governo petista, que foi dado de presente à Bolívia, que é o gasoduto, tá certo? Que a Bolívia tomou. E o Lula, né, inclusive tem algumas gravações dele aí, não gosto nem de falar esse nome, mas dando risadas, não, deixa lá com eles, porque tomaram realmente a refinaria, tomaram lá o gasoduto, né, tá tudo certo, tudo bonito, quer dizer, dinheiro nosso, dinheiro do povo brasileiro. Da mesma maneira como fizeram com os portos, né, e mandaram dinheiro para todos, emprestaram dinheiro, né, todos os países aí, e aqui a gente está, por exemplo, essa pandemia mesmo, a rede sucateada de hospitais, né, as nossas crianças de escolas, a gente podia estar no outro nível, o povo brasileiro, a criança brasileira, e o dinheiro foi todo levado exatamente para fora. Por quê? Porque a gente sabe, isso aí está provado hoje, né, através das polícias federais, através de todo o sistema de segurança mundial, né, e aí vem a ABIN trabalhando junto com outros órgãos de inteligência. Por quê? Porque teve um retorno desse dinheiro. Emprestou tantos bilhões para fazer um porto em Cuba, mas aí Cuba deu o retorno, tá certo? Esse mais médico mesmo, que foi outro absurdo, quer dizer, escravizavam os cubanos, os médicos que vinham para aqui com salário desse tamanho, e o grosso ficava exatamente para dividir entre o governo de Cuba e eles, tá certo? O governo brasileiro. E esse dinheiro está aí fora no exterior, tá certo? A gente sabe que está aí fora no exterior. Então, é exatamente isso que a gente coloca também com muita tranquilidade aqui, que o verdadeiro papel, né, que está sendo feito de escravidão em todos os sentidos, né, do povo brasileiro, e o STF está à frente disso. Ele hoje é o grande comandante hoje. Quer dizer, quando eu falo em AI-6, é exatamente isso. Né? O que é que falta mais? Né? Porque estavam falando do AI-5. Mas, pô, né, você não tem nem a liberdade de falar, de se expressar. Você que é cidadão, que paga seus impostos, né, que tem a família, que luta, você não pode nem reclamar. Que história é essa, rapaz? Que mundo é esse que a gente está? Então isso tem que mudar sim, e a gente vai ter que ter coragem para enfrentar.
não só o nosso presidente, a gente não pode deixar ele sozinho, não. Temos que cerrar fileiras, tá certo? E fazer como os movimentos estão fazendo, como nós estamos fazendo nesse momento aqui, debatendo, conversando, e a gente achar exatamente as saídas para a gente mudar tudo isso. Só salientando, coronel, o senhor falou dos mais médicos, né? Nem todos que estavam aqui realmente eram médicos. Né? Muitos eram da inteligência cubana, muitos aqui só estavam mesmo para causar também o caos junto com esse movimento de esquerda, né? E também até orientar, né? Como esses movimentos de esquerda deveriam agir. É o que nós vemos hoje na Venezuela. Muitos estão tendo maior... Milícias, né? Milícias revolucionárias. O objetivo deles não era esse. Né? A Venezuela hoje está praticamente tomada pela inteligência cubana. É muito difícil você fazer qualquer ação nesse país por conta que quem está tomando conta realmente é a inteligência cubana, tanto é que quando prenderam aqueles mercenários, né, aquilo lá foi informação da inteligência cubana. Então, aqui também poderíamos ter chegado a esse caos, poderíamos ter chegado nessa situação. Ainda bem que o nosso país é um tamanho continental, as instituições ainda funcionavam, né, a Polícia Militar, o Exército, enfim, eles não conseguiram o êxito como a Venezuela conseguiu, né, de escravizar totalmente o povo. Né, escravo... O Rafael, o nosso baiano é mais devagarzinho, né? Não chegou ainda, né? Micael Thomas. Não sei se Herbert tem alguma notícia, né? Mas até agora nada dele. O baiano é mais devagar, ele está na rede, daqui a pouco ele chega. Eu estou vendo um problema na internet. Né? É um problema na internet, Ele vai deixar um vídeo para a gente aí, vamos ver como é que a gente transmite isso. O Herbert deve conseguir. De toda maneira, Então, voltando ao assunto, que é da PL da censura, eu acho, assim, muito difícil isso vingar na Câmara dos Deputados. Extremamente difícil, porque... Oi? Não subestime. Não, porque é o seguinte, você tem todo o rito processual lá, vai ter muita coisa que não vai passar, vai chegar um dispositivo lá de tirar online, de ter alguma maneira de você remover conteúdo de forma mais alguma coisa assim, meio que dá para engolir e vai ficar por isso mesmo. Mas, de todo caso, se vier a acontecer, você tem um presidente que vai vetar, e aí eles vão ter que ir lá fazer voto nominal, fazer aquela... E aí, meu amigo, o negócio vai ficar... Na verdade, eu não posso nem falar que é a minha área, né? Eu não sou da área do direito, ela é inconstitucional. Não, exatamente. Ela atropela as garantias individuais. Exatamente. Isso não tem coisa nenhum. Não precisa o cara ser bacharel, né? Ser advogado, nem ser da área jurídica, né? Conhecer aí profundamente. Só ler que vê que está totalmente inconstitucional. O coronel, eles estão lixando, na realidade, para o que é constitucional ou inconstitucional. A maior prova o senhor mesmo falou, o Felipe também falou, né? Desde 1988, com a nova Constituição, o judiciário estava proibido de investigar, né? E de julgar atos que ele mesmo fosse a vítima. E que nós vimos recentemente, aliás, agora também, foi justamente o STF com esse papel. Né? O Alexandre suspeito, né? O Alexandre de Moraes, ele é suspeito de julgar esse tipo de ação, porque ele Ô, Felipe, eu quero até fazer uma defesa que eu estou fazendo sempre, tá certo? Da justiça brasileira. Minha família, basicamente, é de advogados, tenho meus irmãos advogados, meu pai, que já faleceu, foi um grande advogado, tá certo? A gente tem que colocar o seguinte, o problema hoje não é a justiça brasileira, o problema é o STF. E aí, quando você vai ver o STF, a formação, como é que você pode ter hoje um presidente do STF que nunca passou num concurso de juiz? Como é que pode isso, meu amigo? Como é que você pode ter um ministro hoje, tá certo, no STF, onde o currículo dele está cheio de vícios, é mentiroso, a formação dele está mentirosa. Onde o cara escreve um livro, que 20% do livro foi uma cópia, e ele vende esse livro como se fosse, entendeu, de sua autoria.
Quer dizer, nós estamos com os ministros lá que foram totalmente colocados, é só você pegar cada um, se debruçar e ver, esse ministro veio da onde, qual é a origem dele, onde ele está, qual foi a banca que ele fez, como diz o meu irmão. Pô, esses caras nunca ralaram, esses caras nunca fizeram um júri. Né? Lula, tem ministro aí, Lula, que nunca fez um júri. Como é que um camarada desse é ministro da STF, meu amigo? Então, na verdade, o povo brasileiro, nós temos que entender isso. O judiciário é forte, é preparado, tem muitos homens de bem, homens sérios, tá certo? Só que o STF, que vem da base do judiciário, que teria que ser realmente a nossa corte maior, né? A partir do momento, né, que trabalha dessa maneira, e pior, viu? E pior, amigos, aí eu tenho coragem de dizer, estou dizendo que quem está dizendo é Coronel Meira aqui agora, tá certo? Quem está dizendo é Coronel Meira. O STF hoje é o mais corrupto do Brasil, porque as mulheres dos ministros estão ganhando muito dinheiro de rodo, com a escritório de advocacia. Não, porque é minha mulher que é sócia de tal escritório, não sou eu. E aí você puxa, isso já tem no setor, já tá cadastrado no setor de inteligência. Ministro, já está cadastrado, ministro. As ações que eles derrotaram no STF e depois o escritório contratou, né? A mulher de tal ministro, a mulher de outro ministro, são vários ministros, onde as mulheres têm escritórios, tá certo? E estão levando a causa e ganhando a causa. Aí são milhões, amigos, milhões que estão rodando. Então, isso tem que ter muita clareza, a gente tem que saber onde está a ferida está aí. É a corrupção. Se o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro acabou a corrupção no executivo, certo? Se o legislativo, né, fizer um trabalho correto, falta fazer exatamente o STF. O STF tem que ter, né? Tem que rastrear eles também, meu amigo. Não é assim não é casa de manjona não, o Brasil. Isso aí. Exatamente isso. Porque eu falei até para o Felipe, né? Não subestime. Porque no Senado mesmo falava que não iriam passar, né? Falava que o Alcolumbre ali estava tentando, mesmo sem voto. Eu me lembro até da reportagem um dia antes, que ele não tinha voto suficiente para passar e passou. Aqui no meu estado, os 3 senadores, né, votaram favorável a esse PL. Como é que você vai impedir? Porque o irmão é réu no STF. Né? O outro irmão é réu no STF. O outro, a mulher pagadora também, teve seu... Isso de palavras, não, né? Ô, Rafael, eles estão querendo mudar a Constituição, eles estão mudando a Constituição. Daqui a pouco a gente vai ver, tá certo? No página, meus senhores, todos que estão nos assistindo, né, a criação de uma nova figura jurídica, o crime de opinião. Então, vai ser criada a figura jurídica do crime de opinião. Quem der opinião, meu amigo, vai ser preso. Qualquer tipo de opinião que seja contra eles. O Congresso da STF é que nem o religiosos de se candidatar. Eu não sei se vocês viram, foi agora. Então, proibido os religiosos, né, de se candidatar. Você que é religioso, você não vai poder se candidatar. Crime absurdo. Religioso. Tem até essa agora nova. Então, isso aí é claramente para nos atingir, porque a maioria dos conservadores são cristãos, têm sua religião, inclusive se baseia nela perante seus princípios. Então, fica claro o ataque a nós conservadores, querem minar a gente de tudo que é forma. Né? Foi igual o Coronel Meira falou, o Felipe falou, estamos aí pela grande mídia sendo caçado literalmente. O Alexandre Garcia, ele tinha falado o número, estou tentando achar aqui, de dinheiro que deixou de ser roubado, né? Porque até o ano passado as estatais estavam dando prejuízo de 40 bilhões, uma dava 30, outra dava 40, e esse ano o lucro das estatais somadas foi mais de 150 bilhões. Então é isso que eles estão aí, sabe, batendo perna ali, tentando sair do poço, do fundo do poço, mas não estão conseguindo, né? Por quê? Porque não consegue sentar na cadeira e vender o evento para o sobrinho, que tem a empresa de mídia e tecnologia, não consegue fraudar a licitação e pedir um adendo, entendeu? Enfim, a coisa ficou difícil para todos eles
e essa eleição o dinheiro vai acabar e na próxima não vai ter. Então é isso. E o fundo eleitoral tem que aumentar, porque se não aumentar o fundo eleitoral, como é que eles vão fazer o marketing? Como é que eles vão panfletar? Como é que fica? Exatamente. A roda não está gerando, então é esse que é o problema, né? Então vem tudo. Exatamente. E, na verdade, o Estado, né, o que eu digo que a gente está há 24 anos, né, num regime de esquerda. Isso vem desde Fernando Henrique Cardoso. Não venha dizer que Fernando Henrique Cardoso era conservador de centro, não. Um dos maiores esquerdeiros que eu já vi na vida, tá certo? Então, só você pegar toda a maneira como foi feito, se você fizer um estudo em cima do governo dele, das tendências que ele levou o Brasil, do que ele afrouxou, tá certo? A nível de estrutura de Estado. Você vê. Oi? Quem colocou o Gilmar Mendes foi o Fernando Henrique. Exatamente. Tem OAB, o cara. Nem se Quem mexeu o desarmamento foi Fernando Henrique, em 97. Quem começou? Com a ajuda de um pernambucano, sabia? Um comunista, tá certo? Juramentado, Raul Jugman, né? Que, inclusive, hoje, eu até concordo com o Olavo de Carvalho, quando coloca que nós temos alguns generais, tá certo? Temos alguns generais, para dizer que eu só estou falando de ministro do STF, estou falando de general aqui, tá certo? Que defende a bandeira de Raul Jugman, rapaz. Raul Jugman é um comunista, rapaz, foi quem desarmou, foi quem fez tudo. Ele queria levar exatamente o Brasil para onde, Raul Jugman? Me diga. Né? E foi que então, você vê, Raul Jugman cresceu todo o aparato da bandidagem, né? Por quê? Quem era o secretário de São Paulo, do estado de São Paulo na época? Me diga. Né? É o ministro hoje que está lá no STF. É do PCC, pô. O cara é advogado do PCC. Né? Aí ele é bom mesmo. Para ser advogado do PCC, ele é bom. Né? Então é isso que a gente coloca. Então, com muita tranquilidade, a gente tem que mudar esse quadro. Eu acho que é fundamental, tá certo? Não só o Movimento Avança Brasil, mas todos os conservadores, toda a família brasileira em si, os homens de bem, tá certo? A gente colocar que a democracia tem que estar em cima dos 3 pilares. Tem que estar devidamente, cada um cumprir o seu papel. Né? Não pode, né, um só querer hoje fazer o que está fazendo o STF. Né? Então, essa censura isso é uma coisa terrível, isso não existe. Se a gente fizer qualquer reflexão, se a gente trabalhar, a gente vê que o Brasil hoje está completamente engessado pelo STF. O presidente não consegue trabalhar. Como é que pode? A lei é bem clara. O presidente nomeia, tá certo? A nomeação é dele, presidente. Foi nós que colocamos nosso voto. Então, a gente está cobrando dele que faça o correto. Nomeia um superintendente, tá certo, da Polícia Federal, e o STF vai dizer que não pode, porque não gosta, porque é negro, porque é preto, porque é flamenguista, porque é rubro-negro, inventa qualquer tipo de desculpa do mundo, tá certo? Porque é fluminense, porque aqui em Pernambuco, no Alto Esporte Santa Cruz, não, esse cara não. Pô, isso não existe, meu amigo. Isso não existe. Deveria, tá certo, exatamente, respeitar e aí cobrar. Certo? Se o policial federal que foi colocado lá na cadeira, tá certo? Não exercer corretamente, sim. Aí chegar, se houver uma ação, ele se pronunciar. Porque ele não tem poder, tá certo? Para estar indo atrás e fazer o que ele está fazendo. Né? Tem que haver a ação que provoca o STF, para o STF poder dar um parecer. Né? Poder se colocar para decidir qual é o que está correto e qual é o que está errado. Né? O que está certo e o que está errado. Isso mesmo. E outra, quando você começa a pegar o problema do Estado brasileiro, vai de encontro com o patrimonialismo, né? E o que acontece? Desde que teve o golpe da República, em 1888, ou 99, né? Você teve exatamente isso. Você tinha 2 alas, né? 3 alas políticas. Você tinha os democratas, os liberais e os conservadores. Os conservadores geralmente eram representados pelas pessoas mais próximas à monarquia. E você tinha alguns monarcas liberais. E os democratas eram praticamente quem era a favor da escravidão, o pessoal das grandes famílias que tinham grandes fortunas, né? Sabe? Então, o que aconteceu? Naquela época, você teve um racha ali, né? Onde eles botaram os conservadores de fora do negócio e falaram, nós vamos tomar o poder, e nós ficamos entre os liberais
e os democratas. Beleza. Só que aí o que aconteceu? Passou 5, 6 anos, inclusive a Constituição da Primeira República era muito boa, ela era bem liberal, você tinha voto distrital, era uma coisa bem organizada. E à medida que os radicais foram tomando conta do poder, que aí veio o comunismo, socialismo, tudo, eles se uniram com os democratas, que são os patrimonialistas de fato, e aí você tem toda essa... a agenda liberal conservadora ficou totalmente marginalizada, né? Tem um autor que é o Paim, Antônio Paim, que ele fala muito bem disso. Então, a questão liberal e conservadora ficou totalmente marginalizada e fica uma disputa pelo poder entre os patrimonialistas e esse pessoal radical de esquerda, que eram os comunistas e os socialistas, né, da época, que vê que as ideias que surgiram da Revolução Francesa. E aí esse pessoal criou o Estado totalitário brasileiro. Daí logo depois você teve a Guerra dos Tenentes, você teve aí, né, a ascensão de Getúlio Vargas, que ele conseguiu praticamente destruir o Estado brasileiro, destruir a educação com a criação do MEC, você tinha o DENIP, o DIP, que era o Departamento de Imprensa, né? Você tinha, então, ele tudo isso que a gente vê hoje... O desarmamento em massa... Exatamente. Toda essa história, o fascismo que eles são contra, tanto é exatamente o que foi feito no Brasil. O Brasil é um Estado fascista. Porque a CLT é a cópia da Carta del Laboro, de Mussolini. Exatamente. Então, você tem aqui no Brasil tem todos os aspectos de um Estado totalitarista, com algumas características socialistas, né, que como é a CLT, o Estado é socialista. Essa imagem de pai que o Getúlio Vargas passa, o pai dos pobres, essa coisa, exatamente isso. Então, isso foi moldado para a sociedade brasileira, e desde então a gente tem todos esses problemas, como chegamos hoje, onde nós estamos, né? Nós estamos nos redescobrindo politicamente, como nação, né? E muita coisa da história brasileira que a gente desconhece, né? As lutas, as revoltas que houveram, porque quando a corte portuguesa chegou no Brasil, e os escravos e todo mundo que era mais liberal viu que eles tinham essa vontade de ser um país livre, próspero e tudo, eles falaram, pô, hoje a gente se agarra a esses caras, nós vamos ser engolidos por essas grandes famílias aqui. Então, essa era a salvação. Então, teve muita revolta, muita luta armada contra os portugueses, contra a corte, quando teve o Pombal lá na Portugal. Enfim, tem muita história que não é contada e a gente está vivendo o resultado disso aí, de todo um Estado, aparato gigantesco, que é super forte, que dita tudo na nossa vida. Né? Você tem a CLT que impede o empresário, você não tem liberdade econômica, né? Não existe acordo comum entre o empresário e o empregado, né? Onde todos os dois, somando força, ganham, mas aqui no Brasil não. Somando força é parasita. Né? O empresário não vê ele como um bom funcionário, porque o cara, se de repente ele tiver 5 anos de carteira e tiver que mandar ele embora, vai ser um prejuízo. Então ele tem que aturar o parasita dentro da empresa dele. E aí essas forças, a gente já esticou a corda até onde queria. E aí a gente chegou nisso aí. Chegamos nisso aí. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho bastante importante, cara. Eu vejo muitos daqueles que se dizem conservadores exaltar a figura de Getúlio Vargas, só por conta que ele era militar, né? Quando eu vejo isso, porra, velho, caramba, que esse cara não sabe. A história brasileira é complicada, viu? Realmente confunde, né, Getúlio Vargas com aquilo que, quando tivemos a intervenção militar em 64, foram coisas completamente diferentes. O Getúlio Vargas chegou, foi a maior desarmamento em massa, né, que na época nós tivemos, desarmaram completamente a população, com a desculpa, inclusive aqui no Nordeste, onde o desarmamento foi maior, que era para combater os cangaceiros, né? E inclusive um grande senhor, isso aí até tá na história também, um grande senhor que era coronel, que combatia esses cangaceiros, entregou suas armas, né? Tinha mais de 1.000 armas, ele. E um dia depois ele foi morto. Nossa Senhora. Então, por aí você tira. Aí Getúlio Vargas, o que fez? Copiou a CLT do fascismo, né? Engraçado que a maioria que fala fora fascismo... Antifascismo foi criado nesse... A CLT, que foi o maior atraso, acredito eu, do nosso país. Até hoje foi essa CLT, né, que não deixa o país
progredir, não deixa o liberalismo, não deixa os empresários, entre aspas, sobreviver, né, de tocar para frente. Livre economia, né? Exatamente, foi o que lascou. Getúlio Vargas foi um verdadeiro carrasco, foi uma das coisas que mais tivemos de atraso no nosso país. Nada tem Getúlio Vargas com a intervenção militar de 64. Ali não, ali foi diferente. Ali tivemos militares à frente que realmente construíram. Nós tivemos o plano lá no norte, né, que era integrar para não entregar. Né? O que nós temos aqui no norte, que agradeço aos militares, né, que foi que foi resolver aquela região. Sem contar que tivemos a Embratur, tivemos vários desenvolvimentos, né, quadriplicando o número de barril lá da Petrobras, tivemos vários realmente benefícios que... 200 milhas náuticas, o senhor deve conhecer, né, Coronel? As 200 milhas náuticas, porque eles mapearam e viram que a maior parte do petróleo brasileiro estava sob o mar, né? Então, eles conseguiram consolidar internacionalmente essas 200 milhas náuticas, porque o continente do Brasil se estendia por mais 200 milhas náuticas no litoral. E isso foi uma vitória muito grande. Então tem muita coisa. Assim, os militares de 64 pulamos, né, da 49ª posição na economia para a 10ª. Então foi o maior período de crescimento que tivemos na história do Brasil. Foi o período que crescemos, assim, o crescimento que eles falam, crescimento chinês. Embrapa foi fruto das pesquisas que começaram com o período militar, né? Todo esse sucesso do agronegócio brasileiro começou com as iniciativas da Marcha para o Oeste, né? A ocupação do Centro-Oeste para corrigir o solo, começar a plantar, enfim. A gente tem aí... Inclusive a educação funcionava. Você chegava aqui em Campina Grande, é referência do estadual da Prata, né? Nós fazíamos o inverso. Era muito mais dinheiro investido na educação básica do que na superior. Então, é o que Bolsonaro agora está tentando fazer, e se Deus quiser, vai fazer. Vamos reverter isso aí, a luta está sendo travada. Oi? Estou ouvindo bem. Okay. Eu também. A luta está sendo travada. Eu acho que nós acordamos. Essa força ela não vai cessar. Não vai ser porque a gente ganhou uma eleição, nós vamos sentar a bunda e achar que está tudo ganho. A perspectiva do governo Bolsonaro é muito boa na infraestrutura, né? Na verdade, Bolsonaro está montando o nosso país, né, para o verdadeiro desenvolvimento. Na hora que está sendo investido na malha viária, né, tanto recuperação de estradas como principalmente na ferrovia, né, isso vai baixar o custo do Brasil muito, né, nos portos, passar os portos a serem competitivos. Não pode um porto brasileiro ser 10, 20, 100 vezes mais caro uma operação do que qualquer outro porto do mesmo tamanho, da mesma similaridade no mundo. Então, isso é fundamental, porque isso vai trazer, tá certo, mais investimentos, vai trazer exatamente novas, e a privatização, tem que privatizar. Não, porque os Correios, meu amigo, aquilo não existe, tem que privatizar, tem que ficar só com o mínimo. O Estado tem que estar enxuto para quê? Para a saúde, principalmente, eu digo em primeiro lugar, a educação, para a saúde e para a segurança, né? Então não pode o Estado brasileiro ter uma fábrica de calcinhas, isso não existe, meu amigo, isso é um verdadeiro absurdo. Tem que colocar tudo isso realmente para gerar emprego na iniciativa privada, porque a gente acaba com esses penduricalhos, né? É uma vergonha, a gente vê aí algumas empresas que existem onde está 100%, tá certo, só benefício. Por exemplo, vou dar exemplo de uma que eu conheço de perto, CBTU. CBTU é uma vergonha o que acontece, rapaz. Está um camarada lá eternizado no Rio de Janeiro, certo? Um prédio gastando sua fortuna, com funcionários antigos caríssimos, é uma fortuna que se gasta na CBTU, certo? Para nada, tem que acabar, tem que pegar o metrô, tá certo? E colocar exatamente para os estados, né? Então, estou dando exemplo de uma só. Então, a gente vê aí o custo altíssimo de certos locais, né? Hemobras aqui, em Pernambuco, foi colocado aí. Pô, isso tem que ser iniciativa privada, rapaz. Algumas coisas sim que são fundamentais, mas outras, entendeu? É um Estado pesado. Por quê? Porque está cheio de cargos, está cheio de penduricalhos, né? E cargos altos. Então, isso tem que ser enxuto mesmo, tem que acabar.
Sim, e você vê que a União é a maior imobiliária do mundo. A quantidade... exatamente. Então, assim, cara, tem um caminho a ser trilhado aí, é longo, a guerra vai ser grande, a luta vai ser longa, as batalhas são inúmeras, mas não vamos baixar a cabeça, vamos para frente. Eu acho que tem uma hora de live aqui, o Rafael teve um problema de conexão dele, pediu para a gente tocar aqui. Você pode começar aí com uma consideração aí, uma despedida aí. Eu queria, para fechar, né, como um bom nordestino, um pernambucano, queria ler aqui um poema que eu acho que é fundamental para tudo isso que a gente está colocando, para reflexão, abrir a reflexão. Né? Muito bom. No Caminho com Maiskovski, né? Isso é de Eduardo Alves da Costa, o poema, né? Na primeira noite eles se aproximaram e roubaram uma flor do nosso jardim e não dissemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer mais nada. Então é exatamente isso que é para a gente refletir, todo o povo brasileiro, tá certo? Que a gente realmente, né, não pode, né, estar escravo de nenhum sistema. Né? Temos que brigar realmente pela democracia. É isso que eu quero, o futuro para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, entendeu? A gente poder realmente viver, né, dentro do que a gente preconiza no conservadorismo. Né? Queria até aqui mandar um abraço, né, para Luiz Felipe, nosso deputado federal, esqueci de citar ele, né? Sou admirador de Luiz Felipe, sei que está guardado, né? Tínhamos até um encontro lá em São Paulo com ele, mas não pôde acontecer, com o Eduardo Platon também, né? Mas queria deixar aqui exatamente isso, né? Um abraço, né? Um ânimo, né? Muitas vezes a gente fica, não, mas nós vamos ganhar essa guerra, nós já ganhamos a primeira etapa, agora temos que estar unidos. Exatamente. Né? Unidos. Temos que ver exatamente os nossos objetivos. E aqui, por isso que eu desde o início coloquei, né, me honra muito estar no movimento Avança Brasil, porque os objetivos são claros, são transparentes, né, e são principalmente em defesa da liberdade como um todo. Quando eu falo liberdade como um todo, tá certo, do povo brasileiro. E a gente aqui como nordestino que está nessa trincheira em Pernambuco é um horror. Pernambuco é um horror. Aqui a gente consegue ter no poder o que existe de pior a nível de partidos no Brasil. A gente tem o PSB, tem o PT, tem o PCdoB, que agora é movimentos, né? Os comunistas agora não, é movimento. Começaram a mudar os nomes, né? Então é comunista mesmo. A gente tem aqui uma célula tremenda. Né? Eu queria, faço um desafio agora para a gente fechar aqui. O senhor Alexandre de Moraes, que gosta de usar a Polícia Federal, que tem amizade com alguns delegados da Polícia Federal, mande prender o governador de Pernambuco, mande prender o prefeito mais ladrão do Brasil, que é o Geraldo Júlio. Como é que pode? A cidade do Recife, Rafael está rindo aí, Rafael. A cidade do Recife, meu amigo, na pandemia, gastou mais do que São Paulo, tá certo? Gastou mais do que tudo. E o cara teve coragem de comprar respiradores para suíno e para porco. Nossa base vem do campo, eu sou matuto, o Rafael também tem fazenda, você, amigo. O cara comprou respiradores de porcos, meu amigo, que nunca foi testado em ser humano, né? Então isso é um absurdo, né? Comprou luva aqui, que cada recifense, a quantidade de luvas que foram compradas no Recife, cada recifense tem direito a receber 20 pares de luva. Cada recifense, do que nasceu, que está nascendo no bercinho ao o mais idoso, tá certo? Eu mesmo não recebi nenhuma, quem está aqui na sala, ninguém recebeu nada, quer dizer, um roubo. Então, Alexandre de Moraes, mande prender esses camaradas, né? Em vez de estar prendendo homens de bem, homens sérios que estão exatamente trazendo, um Alan Santos que coloca, a sua vida para ajudar a mudar, né, a cultura, a educação, abrir a mente do povo, né? No debate, como a gente está fazendo aqui, né? Um debate sadio, um debate de ideias, né? Um debate que realmente a gente discute a democracia, a verdadeira democracia, os ideais, tá certo? Um futuro para a nossa família.
E aí ele está mandando prender todo mundo, calando todo mundo, né? Então mande realmente prender os bandidos que estão no Brasil. E aí eu estou dando exemplo aqui dentro de Pernambuco, né? O governador, que é um dos maiores ladrões, né, que existe, tá certo? O Paulo Câmara Lenta, que não faz nada, escondido, né? Aqui a gente tem sistema de OS, aqui, olha, meu amigo, Pernambuco hoje, eu digo com toda tranquilidade e provo, é a maior lavanderia do Brasil. Pernambuco hoje é a maior lavanderia do Brasil, onde se lava mais dinheiro público, dinheiro suado do povo brasileiro e do povo pernambucano, é em Pernambuco. E agora diga que o Coronel Meira está mentindo. Um abraço forte, muito obrigado e vamos em frente. Platão, Eduardo Platão, lhe admiro muito, amigo. Continue, tá certo, nessa trincheira, continue nos orientando, tá certo, que você é o nosso ponto, é o nosso guia para a gente, se Deus quiser, mudar o Brasil. Eu queria aproveitar aqui para aqueles que estão nos assistindo entender o que é o Movimento Avança Brasil. Tá? É a iniciativa de homens comuns, trabalhadores, funcionários, empresários, tá? que deixaram de lado um pouco o seu conforto de casa para organizar de forma ordeira, hierarquizada, estruturada, uma organização que planeja mudar o Brasil. Então, nós criamos um movimento, nós vamos criar um think tank, tá? Nós vamos estruturar em todos os estados pessoas comprometidas, interessadas na causa pública, quer defender o direito seu, meu, do próximo, até do inimigo, mas que todos têm o direito de expressão de livre liberdade, temos a livre iniciativa economicamente, direito de se defender, direito à vida. Então, esses são valores que o Movimento Avança Brasil não abre mão. Quem quiser conhecer melhor, acesse o nosso site, movimentoavançabrasil.site, avançabrasil.site, e se intere. Temos pessoas maravilhosas conosco, Rafael Nogueira, Leandro Ruxo, mas outras, o próprio Olavo nos apoia, tem várias pessoas que confiam no nosso trabalho, e nós já estamos aí há mais de 2 anos nessa luta, ou 3 anos, não tenho certeza, não, desde 2015, na verdade. E o que eu posso dizer é que até hoje estamos retos, com objetivo claro na cabeça, e não vamos arredar, nós vamos continuar trabalhando. A gente tem um CEO, que é o nosso coronel falou, que é o Eduardo Platão, temos os membros do conselho, temos vice-presidentes, temos os líderes estaduais, temos os nossos embaixadores municipais, e quem tiver interesse, pode ser uma cidade de 5 habitantes, interior, não sei aonde, qualquer lugar, tiver interesse de participar, se ache apto a fazer uma diferença, entre em contato com a gente, busque se relacionar conosco, que a gente vai abrir portas, porque nós queremos estar em todo o Brasil, né, e trazer essa informação, trazer essa discussão, né, o debate público. A gente quer exercer a democracia. Então é isso aí, gente. Um abraço. Agradeço aí o tempo de vocês, agradeço a todo mundo que está nos assistindo. Obrigado, Rafael, pelo convite. É um prazer, Coronel Meira, estar com você. Prazer nosso. Rafael, obrigado. Primeiramente, agradecer a todo mundo que usou seu tempo aqui para nos assistir. Agradecer você, Felipe, por ter participado. Para mim foi uma imensa honra. O Coronel Meira, como coloquei desde o início, né, nosso principal parceiro, nosso principal aliado aqui da Paraíba. Agradecer, saudar o nosso sênior, Platão, né, que esteve aqui, inclusive, em março, no nosso primeiro jantar empresarial, e reforçar suas palavras aí, Felipe. Nós aqui tínhamos, né, desde o nosso primeiro jantar empresarial, né, onde foi um sucesso, graças a Deus, aí nós tínhamos um plano de continuar, nós ia expandir as ações do MAB, aqui da Paraíba, para o sertão, né, e assim não fizemos por conta dessa pandemia. Tínhamos até uma parceria com o pessoal do Ceará, onde faríamos o primeiro encontro do sertão do Ceará com o da Paraíba, mas, infelizmente, por conta dessa peste, né, tivemos que adiar, mas teremos tempo. Com certeza. Vamos botar o nosso projeto para frente, como você mesmo falou,
nossa região, nosso país é cheio de pessoas bem intencionadas, pessoas do bem, pessoas conservadoras, pessoas que sonham com um país melhor, um país de primeiro mundo, um país sem corrupção, um país onde as pessoas tenham o livre arbítrio, né, de ir e vir sem ser incomodados por marginais. Então, eu acredito que esse é o grande sonho de todos que fazem parte da família MAP, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado a quem nos assistiu, obrigado a vocês que participaram, um abraço para nosso amigo Micael, que infelizmente não pôde participar porque teve um probleminha na internet, e assim eu encerro essa transmissão aí. Obrigado, gente. Boa noite a todos, um abraço. Boa noite, obrigado a todos.